Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz com vocês. Eu vou explicar a aula como se eu estivesse usando o quadro, tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar de mudança de estado físico, capítulo 5, segunda série, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu quis fazer a aula de uma forma diferente porque é importante todos os detalhes, né? E às vezes com slides não dá para fazer todos os detalhes. Então, aqui eu vou começar vamos relembrar o que é uma mudança de estado físico. Nós temos o estado sólido, vamos pegar, por exemplo, a água, né? Vem de uma temperatura lá abaixo de zero. Ela está no estado sólido. Quando chega a zero, ela se funde, né? Ou seja, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Aqui eu não tenho variação de temperatura, lembram, né? Eu uso Q igual a ml. Quando eu tenho variação de temperatura, eu uso Q macete. Depois ela passa para o estado líquido. Vai sofrer novamente uma vaporização, né? Uma fusão e aqui uma vaporização. Na vaporização, eu vou ter novamente uma mudança de estado, ela vai sair do líquido, vai para o gasoso, e aqui também a temperatura não varia. E daqui para frente, então, ela está no estado gasoso. Nós vamos ver com mais detalhes essas mudanças e vamos ver como é que se chamam esses estados, né? Os estados têm nomes um pouco diferentes desses que a gente utiliza. Então, vamos começar revisando algumas coisas importantes. A primeira coisa importante que eu preciso que vocês lembrem, e eu vou precisar que vocês entendam, é que isso serve para substâncias puras. O que são substâncias puras? Eu só tenho aquela substância, só tenho água. Porque se eu tiver uma mistura, esses diagramas eles mudam um pouco. Eles não são tão lineares como está apresentado aqui, se eu tiver uma mistura de substâncias, mas isso é mais para química. Para física, nós não trabalhamos com misturas, né? A gente vai trabalhar com substância pura. Vamos revisar alguns nomes, algumas nomenclaturas. A gente sempre tem o estado, né? Obviamente que eu tenho outros estados, mas eu tenho os estados principais da matéria. Estado sólido, líquido e gasoso. Nesses estados na matéria, quando eu vou de um estado para o outro, eu tenho as transformações, né? Aqui eu tenho a fusão, aqui eu tenho a vaporização. Veja, eu acho que o nome ele é sugestivo, né? Fundindo, está saindo do sólido para o líquido, vaporizando do líquido para o gasoso. Quando eu volto, o que eu tenho? Eu tenho a liquefação. O que é a liquefação? Sair do gás para o líquido. Acho que o nome é sugestivo também, tá? Se liquefazendo, saindo do gás para o líquido. Depois eu tenho a solidificação. O que é solidificação? Do líquido para o sólido. Se eu escrever alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá? E eu tenho um outro estado, que é um estado mais pouco conhecido, mas é do sólido para o gasoso, que ele se chama sublimação. E quando eu estou saindo do sólido indo para o gasoso, sublimação, e quando eu estou voltando é chamado de ressublimação. Hoje em dia isso já é uma nomenclatura desatualizada, hoje é tudo sublimação. Mas eu ainda vou colocar aqui porque alguns livros ainda trazem. Outra coisa importante, a liquefação também é conhecida como condensação, que é quando vai do gasoso para o líquido, né? Em alguns livros também que falam sobre química, né? Então, ele é chamado de condensação. Então, vamos revisar. Do estado sólido para o líquido, eu chamo de fusão, do líquido para o gasoso de vaporização. Quando eu volto do gasoso para o líquido, eu chamo de liquefação, que é um nome até sugestivo, está se liquefazendo. E depois do líquido para o sólido, eu chamo de solidificação. A liquefação também é conhecida como condensação. E o estado do sólido para o gasoso diretamente, por exemplo, qual é um exemplo que eu tenho de sólido direto para o gasoso? Naftalina, né? Eu tenho um objeto em estado sólido e ele vai direto para o gasoso. Isso é chamado de sublimação. Antigamente, quando eu voltava do gasoso para o sólido, eu chamava de ressublimação. Mas isso é uma nomenclatura totalmente desatualizada. Isso é um dos aspectos que eu quero trabalhar com vocês. E só que o estado de vaporização, essa vaporização aqui dentro dessa vaporização eu tenho 3 coisas acontecendo. Então a professora vai me trocar aqui a folha, vou escrever novamente o que está acontecendo. Na vaporização, Bom, a gente está falando de vaporização. Então, na vaporização tem uma coisa especial. Ela tem 3 separações, né? Eu posso vaporizar de 3 formas diferentes. A ebulição,
A ebulição é o ponto onde toda a substância está passando por estado gasoso, e a temperatura, por exemplo, de ebulição da água é 100 graus Celsius. A evaporação é abaixo dessa temperatura de ebulição. Por exemplo, quando eu vejo ali, quando eu estou fervendo a água e começa a já sair algum tipo de vapor, de gás, né? Eu chamo de evaporação. E também a chamada calefação, que é quando eu vou sair do estado líquido para o vapor com uma temperatura muito mais alta do que a de ebulição. Por exemplo, quando eu jogo gotículas de água numa chapa quente e elas evaporam muito rápido. Então, isso é chamado de calefação, que é uma temperatura muito acima da temperatura de ebulição. Nós temos outros estados da matéria também que são importantes, que nós não estudamos no ensino médio, mas é bom vocês saberem. O plasma, que ele está relacionado à emissão de luz, ele é acima do estado gasoso. O condensado de Bose-Einstein é um aumento de volume da substância e ele é abaixo do estado sólido, tá? Coisas importantes também. Quando a gente usa o calor latente, o latente, por exemplo, difusão da água, quando eu estou saindo do estado sólido para o líquido, eu tenho que fornecer 80 calorias. E se eu estiver voltando do estado líquido para o sólido, é menos 80, porque ele tem que perder 80 calorias, tá? Isso é uma coisa importante. Então, o calor latente, difusão e solidificação são iguais, a não ser o sinal deles que é diferente. Isso já caiu em provas de vestibular, tá? E o pessoal errou bastante isso. Bom, outra coisa importante são os diagramas de fase, e esse aqui eu quero que vocês prestem atenção. Como é que eles são produzidos? Eles são produzidos assim, você coloca no recipiente, né, com pressão e temperatura variável, e você começa a medir lá a pressão e temperatura. Num primeiro momento, você vai ter esse diagrama aqui como nós tínhamos no começo, né? Nós tínhamos fusão, vaporização, isso aqui é porque a pressão está sendo mantida constante, só está sendo variada a temperatura. Mas se eu começar a mexer na pressão, por exemplo, vamos pensar na água. Se eu diminuir a pressão, ela ferve mais rápido, ou seja, seu ponto de ebulição começa a diminuir. Quanto mais eu diminua a pressão, menos eu vai chegar um ponto que eu vou diminuir tanto a pressão que eu não tenho mais o ponto de evaporação, eu não vou ter mais aquela transformação do estado líquido para o gasoso. E eu vou ter, então, esse diagrama que a gente chama de diagrama de fase. Então, esse diagrama ele foi criado com base naquele outro diagrama que a professora mostrou, só que aquele só levava em conta a temperatura. Aqui nós estamos mexendo em pressão e em temperatura. Cada substância, ela tem os seus 3 estados muito bem definidos, o sólido, o líquido e o gasoso. Esse diagrama de fase, ele mostra o seguinte: conforme eu diminuo a temperatura, o corpo vai ficando mais sólido. Conforme eu aumento a temperatura, ele fica mais líquido, e se eu vou aumentando ainda mais, ele vai ficando mais gasoso. Todas as substâncias vão ter um diagrama de fase, tá? Esse diagrama de fase, ele tem 2 pontos principais. Ele tem o ponto tríplice, ou ponto triplo, que é quando eu vou ter a existência das 3 fases do mesmo material, né, nesse ponto tríplice. Eu vou observar o estado sólido, líquido e gasoso, nesse ponto tríplice. Por exemplo, a água tem esse estado quando ela está a uma temperatura de 0,01 graus Celsius e uma pressão de 0,06 atm. Aí eu consigo ver água em estado sólido, líquido e gasoso, tá? Se fizer isso no laboratório, você consegue ver. E eu tenho uma chamada TC, que é a temperatura crítica. O que é essa temperatura crítica? Vocês viram isso em química também. Acima dessa temperatura crítica, qualquer ponto acima aqui, quanto mais eu aumentar a pressão, ele não vai conseguir mais ficar líquido, ele vai virar o gás. Então, o gás é uma substância que está acima da temperatura crítica, ou seja, ela não pode mais virar líquida, ela não pode mais se liquefazer. O que é o vapor? O vapor é abaixo dessa temperatura crítica. Eu pegar um ponto aqui e eu aumentar a pressão, aí ele pode ser liquefeito. Isso é chamado de vapor. Então, se eu chamar de gás, é porque eu não posso mais liquefazer a substância. Se eu chamar de vapor, é porque ela pode ser liquefeita. Bom, qual é a diferença, então, do diagrama de fase de substâncias que não se comportam de forma normal, como, por exemplo, a água? A água tem um comportamento anômalo. O que significa isso?
significa a água também vai ter aqui o estado sólido, aqui o estado líquido e aqui o estado gasoso, né? Vou botar o gasoso, G, né? Que a gente chama de estado de vapor, mas vejam só. Qual que é a diferença da água para as demais substâncias, que também tem estado sólido, líquido e gasoso? O que acontece com a água é o seguinte, o diagrama dela é diferente, ó. Observe o diagrama de uma substância comum e o diagrama da água, ele é um pouco mais inclinado. O que acontece? Isso significa que se eu pegar um ponto no estado sólido e eu for aumentando a sua pressão, a água, ela passa para o estado líquido com um aumento de pressão. Então, isso é chamado de experiência de Tyndall. Vocês podem ver lá na página 65 do livro de vocês. É uma experiência que demonstra que a água, se eu aumento a pressão dela no estado sólido, ela passa para o líquido. Se eu pegar qualquer substância e aumentar a pressão no estado sólido, ela não vai passar para o estado líquido, tá? Qualquer substância comum. Isso é uma substância comum. Se eu aumento a pressão no estado sólido, ela não passa para o líquido. A água, se eu aumentar a pressão dela no estado sólido, ela passa para o líquido, tá? Então, do sólido para o líquido, ela pode fazer isso com um aumento de pressão. Não é só a água, tá? O ferro também faz isso. A água tem um comportamento tão anômalo que, se você observar, se eu pegar, por exemplo, ouro em estado líquido e ouro em estado sólido, o ouro em estado sólido, ele vai afundar no líquido, né? No ouro em estado líquido. A água é a única substância que eu pego um sólido, gelo, coloco em cima do estado líquido e ela não afunda. Então, é uma das poucas substâncias. Tem outras também, né? Como o ferro, por exemplo. Mas a água tem um comportamento anômalo. Bom, continuando a nossa explicação, nós precisamos, então, só ver agora o nome das curvas, né? E lembrem-se que aqui é sólido, líquido e gasoso. Então, vejam só. Como é que eu sei que é sólido, líquido e gasoso? Quando eu diminuo a temperatura, ele está no estado sólido. Quando eu aumento a temperatura, ele vai para o estado líquido, aumentando mais ainda o gasoso. Lembrando que acima do ponto crítico aqui, ele passa a ser gás e ele não pode mais se liquefazer. E abaixo desse ponto crítico, ele é o estado gasoso, onde eu posso ter vapor, e esse vapor pode sair do estado gasoso e ir para o estado líquido. Quais são os nomes dessas curvas? Eu tenho aqui o ponto A, B, C e D. De A até B eu chamo de curva de sublimação, porque eu estou passando do estado sólido para o gasoso. Quando eu passo do estado sólido para o gasoso, é chamado de curva de sublimação. Curva de fusão é quando eu tenho ali, ó, de B até C. Eu estou passando do sólido para o líquido. Curva de vaporização, de B até D, ou seja, eu estou passando do estado líquido para o estado gasoso. Eu também posso dar outros nomes, né? Vejam só. Curva de sublimação, né, do sólido para o gasoso, ou de ressublimação do gasoso para o sólido. Curva de solidificação, se eu for do líquido para o sólido. Curva de liquefação, se eu for do gasoso para o líquido. Então, eu posso chamar tanto de curva de fusão como de solidificação. Posso chamar de curva de vaporização ou de liquefação. Quais são os fatores que influenciam na vaporização, quando eu vou sair do estado líquido e ir para o vapor? A pressão, como eu falei para vocês, diminuindo a pressão, as moléculas vão ficar mais longe umas das outras. Mais rapidamente, elas vão ir para o estado de vapor. E se eu mexer também na temperatura? Vejam que um corpo vaporiza muito mais rápido com uma temperatura maior do que com uma temperatura menor. Então, são dois fatores que influenciam na vaporização. E aí, concluímos a nossa aula. Como exemplo de a gente aplicar essas curvas e esses diagramas de fase, eu vou pegar o exercício 7 da página 69. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a resolução. O gráfico a seguir representa o diagrama de fase do dióxido de carbono, CO2, tá? Então, esse é um diagrama de fase. Primeiro, ele quer saber o nome das curvas 1, essa curva aqui, né? 2, essa curva aqui. E 3, essa curva aqui. Primeiro, nós vamos ter que descobrir qual é o estado que esse objeto está. Vejam só. Aqui, a temperatura é negativa até que ela vai chegar no ponto zero. Então, quanto mais frio eu estiver, mais sólido esse material. Então, é sólido. Aqui, então, é líquido. E aqui é gasoso.
Só para a gente poder identificar os estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, a primeira curva aqui é a chamada curva de fusão, ó. A curva número 1. A curva número 2 é a curva de vaporização, onde eu estou saindo do líquido para o gasoso. E a curva número 3 é a chamada curva de sublimação, ou seja, eu estou indo do estado sólido para o gasoso. Bom, na letra B, qual o estado do CO2 no ponto A, B e C? No ponto A, sólido, no ponto B, líquido, no ponto C, gasoso, tá? Como está aqui, ó. Sólido, líquido e gasoso. Em que estado está o CO2 a pressão de 8 atm, vejam, mais aqui para cima, e menos 79, e mais para a esquerda. Então, obviamente que ele está no estado sólido, tá? Qual o valor da temperatura e da pressão no ponto triplo? Onde é que é o ponto triplo? Aqui, ó. Temperatura no ponto triplo, 56,6 e pressão 5 atm. O que acontece com o CO2 se ele for aquecido sob pressão acima de 5 atm? E for aquecido... Não, é isso. O que acontece com o CO2 se for aquecido sob pressão acima de 5 atm? Se for aquecido a uma pressão cujo valor é abaixo de 5 atm. Então, olha só. Vamos olhar acima de 5 atm, né? E o aquecimento dele. Vejam, o aquecimento dele acima de 5 atm, ele tá vindo daqui, ó, do sólido para o líquido e depois para o gasoso. Então, acima de 5 atm, ele vai ser fundido, ele vai sofrer fusão. Desculpa, a professora botou aqui, não mostrou para vocês, né? Então, acima de 5 atm, ele tá vindo do estado sólido para o líquido e para o gasoso. Então, acima de 5 atm, ocorrerá a fusão. Abaixo de 5 atm, vamos pensar, abaixo aqui de 5 atm, abaixo de 5 atm, ele só pode vir do estado sólido para o gasoso. Do sólido para o gasoso, ele tem a sublimação, tá? Então, esse é o nosso exemplo. Espero que vocês tenham compreendido ele.